Sexta-feira, dia 20 de janeiro, seja muito bem-vindo ao nosso momento de partilhar, meditar a palavra do Evangelho do dia de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós ouvimos o chamado dos 12 apóstolos. E é um evangelho, uma passagem muito oportuna para este ano que nós vivemos aqui no Brasil, que é um ano vocacional. A Igreja no Brasil nos ajuda a refletir sobre a vocação e a rezar pelas vocações. E entendendo que uma vocação é um chamado. E aquilo que aconteceu no Evangelho de hoje acontece nos nossos tempos. Jesus chamou os que ele quis. Então, uma vocação nunca é iniciativa nossa. Não fui eu que decidi ser padre, mas é Jesus que chama. E essa dimensão é fundamental porque não somos nós que nos atribuímos uma missão, um chamado, mas a iniciativa é sempre de Deus, é sempre dom, é sempre graça de Deus que exige um compromisso, uma resposta da nossa parte. Então que nós também possamos entender isso. O Senhor chama aqueles que Ele quer para fazer aquilo que Ele bem determinar. A vocação nunca é nossa, a missão não é nossa decisão, mas é de Jesus. Ele chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer aquilo que Ele quiser. Esta confiança, esta obediência nos planos e na vontade do Senhor, entendendo que, às vezes, pode ser que Ele nos chame para algo que a gente não queira, mas a vontade de Deus deve sempre prevalecer sobre a nossa. E Jesus chama os 12 e o detalhe desse Evangelho é muito importante para a gente entender uma dimensão da nossa fé. Os apóstolos são enviados para pregar, para expulsar os demônios, sim, mas antes eles são chamados para ficar com Jesus. Antes da pregação, antes das libertações que eles vão realizar, antes de realizar a missão da evangelização, o chamado é estar com Jesus. E aí a gente entende que Jesus quis formar uma pequena comunidade, uma família da fé, muito mais importante do que aquilo que eles iam fazer era estar com Jesus. E isso nos ensina que na nossa vida espiritual, o estar com Jesus é anterior ao que nós vamos fazer em nome de Jesus. Às vezes nós caímos no risco de querer fazer muitas coisas e falar e evangelizar e converter, e esquecemos de estar na presença do Senhor, de beber na fonte, porque é estando com Jesus que a gente vai ter o conteúdo para oferecer na evangelização. Estar com Jesus, estar em comunidade. A nossa fé cristã é uma fé essencialmente comunitária. Jesus quer
que nós estejamos com Ele e com os outros apóstolos, com os outros vocacionados, com as outras pessoas que são chamadas também a trabalhar na messe do Senhor. Por isso, a fé não se vive de uma forma individualista, eu e Deus. Mas a nossa fé é comunidade, é comunhão. Por isso nós vamos à missa, por isso nós nos engajamos numa paróquia, numa comunidade. Por mais que ali vai ter confusão, pessoas que pensam diferentes, atritos, e tudo isso faz parte. Mas nós precisamos estar juntos. Por mais que a sua comunidade, a minha comunidade, não seja composta de pessoas perfeitas, mas estar com Jesus, estar com os outros é tão importante no processo da nossa conversão, da nossa santificação. Deus quis que a gente estivesse junto com os irmãos e com certeza isso não é à toa. Algo nós aprendemos dessa vivência em comunidade. Então que o Evangelho de hoje nos ensine a perceber que mais do que aquilo que nós vamos fazer é o nosso ser. O estar com Jesus, estar com os irmãos. Vivendo o amor a Deus e o amor aos irmãos, a gente vai ter a matéria a oferecer para aqueles que nós vamos anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre a sua comunidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira e fique com Deus.